Olá, abençoado. Graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Eu recebo por fé que você está saudável na mente e no corpo para a glória de Deus, que os anjos têm te guardado e protegido e nada tem te faltado, afinal, você tem um pastor e está escrito que nada te faltará. E ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não temerá mal algum, porque Ele está contigo. Amém? Glória a Deus pela sua vida e toda a sua família. Que bom estarmos aqui para falarmos um pouco mais dessa palavra de Deus, que é a graça, né? A graça de Deus em Cristo. E essa graça de Deus em Cristo, ela é tão maravilhosa que deixa eu ler algo para você. Eu tenho sempre falado quando eu inicio esse vídeo. Olha só o que está escrito aqui em Efésios 6, no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, ou nas regiões celestes, né? Dependendo da versão que você tem. O que é isso, meu irmão, minha irmã? É que eu e você somos irmãos. Então, essa luta ou esse ensino, nós falamos dos ensinos escritos, como está escrito, do jeito que está escrito. Eu não tenho que ficar discutindo com você se é, se não é. É do jeito que está escrito. Li, crie, receber e viva a minha vida. Então, por isso que está escrito aqui, né? Em Efésios 6, no versículo 2, que a minha luta, a nossa luta não é contra você. Você é meu irmão, eu amo você, independente de onde quer que você esteja, porque você, nesse momento, talvez você ainda não recebeu a revelação da graça, mas isso tudo também é para a glória de Deus. Está escrito lá em Filipenses 1, no versículo 29, que quem concede, né, é o Espírito Santo da verdade. Ele nos concede essa revelação, ele nos dá a revelação, ele testifica da revelação, né? É por isso que está escrito. Foi nos concedido, né? Então essa concessão é dada por ele, a testificação é dele, tudo está nele, abençoado. Você e eu cremos e recebemos e avançamos. Por isso que eu e você não precisamos ficar com discussões vãs, né? Ah, mas é, mas não é, foi, não foi. Leia como está escrito, creia como está escrito, com o entendimento do Espírito Santo que Jesus disse quando ele andou na sua casa, que é o Espírito Santo da verdade. Por isso que ele falou, olha, não vos deixarei só, tá? Enviarei outro Consolador, ele está aí dentro de você. Então você consulta ele e ele vai falar com você. Amém, abençoado? Glória a Deus pela sua vida. Meu nome é José Davi, eu sou um dos pastores do Ministério Graça e Apostolado, né? Porque tem muitos ministérios, né? Que prega, ensina a graça. Eu sou do Ministério Graça e Apostolado, né? O nosso apóstolo é o Marcos Gomes, a pastora é a Sueli Guebarro. E a nossa sede, ela fica ali, em Santo André, na Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria. E o nosso ministério está espalhado aí por todo o Brasil, por toda a terra, para a glória de Deus. Então, se você entrar nesse canal, né, o Senhor me concedeu, o Senhor me deu esse canal no YouTube, a qual nós falamos dessa palavra de Deus. Se você entrar nesse canal, você vai ouvir o que está escrito. Amém? E também nós temos outros canais. Nós temos lá em São José dos Campos, abençoados pastores, pastor Flávio, pastor Estefânia. Nós temos a nossa amada irmã Maria, né, que tem também um canal no YouTube, Graça sobre Graça Macedo. Nós temos lá no Rio Grande do Sul, né, Capivari do Sul, Caçapava do Sul, Bagé. Temos no Paraná, Rio de Janeiro, Valença, né, lá no Rio, Pernambuco,
E aqui em Brasília nós nos reunimos ali na quadra 301, conjunto 5, casa 10, no Recanto das Emas. E o interessante é que qualquer um desses canais, né, que você acessar, você vai ouvir as mesmas coisas. Sem alteração, sem adulteração da palavra, como está escrito. Esse canal vai falar como está escrito e esses demais que eu falei para você também vai falar como está escrito. Isso é importante porque, olha só, em Tito 1, no versículo 5, vamos aqui em Tito 1, 5, né? Ó, Bíblia, papel, caneta. Amém? Bíblia, papel e caneta, para que você possa anotar, verificar, conferir na sua Bíblia o que eu estou falando, para que não fique só nas minhas palavras, né, abençoado? E isso é muito importante. Colocar os olhos naquilo que está escrito. Amém? Glória a Deus. Olha só aqui o que está escrito em Tito. Tito 1,5. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros de acordo com as minhas orientações. Paulo tinha deixado Tito ali em Creta para constituir algumas pessoas, para ministrar essa palavra da verdade, conforme as orientações que ele já tinha passado para ele. Tito era um daqueles que acompanhavam Paulo, né? E estava ali com ele, aprendendo, recebendo essa graça de Deus em Cristo. Então ele pregava, ensinava e falava as mesmas coisas que Paulo pregava e ensinava, né? Agora pense bem, nosso apóstolo Marcos Gomes e a pastora Sueli, eles estão lá em Santo André, e o ministério a qual nós estamos abaixo desse ministério Graça e Apostolado, né? Que acontece? Ele está lá e está espalhado por todo o Brasil, por toda a terra, os pastores, os evangelistas, né? Aqueles que ensinam a palavra de Deus, que ministram a palavra de Deus. Nós que estamos, e nós temos também lá em Manaus, né, com a pastora Ana Lúcia, o nosso amado pastor José Nilton lá também em Manaus. Lá em Manaus nós temos dois lugares, inclusive, né? Manaus 1 e Manaus 2, para a glória de Deus. Então, nós estamos espalhados por todo o Brasil. O apóstolo não tem como estar em todos os lugares, como você sabe. Então, ele ensina a palavra, o Espírito Santo testifica para aqueles que estão abaixo desse apostolado, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, e nós vamos falar as mesmas coisas, né? Porque o que Paulo disse? Olha, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Então o nosso apóstolo Marcos Gomes imita a Paulo, nós imitamos o apóstolo, e assim nós estaremos também imitando a Cristo para a glória de Deus. Assim é a palavra de Deus. Então, qualquer um desses ministérios que você entrar, que você acessar, né? Como você pode acessar também o nosso site, né? www.graçaeapostolado.com, e você vai ver também lá diversas ministrações de todos os assuntos que você, porventura, em algum momento ainda não tenha tanta convicção, tanta certeza. Ora a ele, querido, conversa com o Espírito Santo, ele está aí para te conversar com você. Ele não vê a hora de você acessá-lo, né? Falar com ele, perguntar para ele, né? As coisas que você deseja e precisa saber desse tempo que vivemos, né? Lá em Romanos 1,5 fala que nós, eu e você, nós recebemos a graça. O que é a graça? A graça, ela é a conquista de Jesus na cruz para nós. E o apostolado é que vai explicar, ensinar, evangelizar, profetizar aquilo que está já feito por Jesus na cruz, que nós até então ainda não sabíamos. Então o apostolado, ele ensina o que foi a conquista de Jesus. Um exemplo disso, quando você vai lá vamos falar, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos. Então você é salvo pela graça, não é pelo que você fez, faz ou vai fazer, salvo pela graça.
Vamos abrir aqui para que não fique só nas minhas palavras. Bem, abençoado. Porque pela graça sois salvo. Abba, Pai. Glória a Deus pela sua vida. Mediante a fé, você é salvo pela fé. Pela graça de Deus e pela fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, Deus quis te salvar e pronto, salvou. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque se você fizer alguma coisa, você concorda comigo? Não, eu fui salvo porque eu me batizei. Eu fui salvo porque eu aceitei Jesus. Eu fui salvo porque... um tanto de porquê, né? Então você começa a se jactanciar, você começa a se gloriar porque você fez. E na verdade, quando você vai ler a palavra de Deus, foi Ele que fez e não você. Ele quis te salvar e salvou. E essas coisas, abençoado, é para nós um motivo de muito regozijo, de muita alegria, porque Jesus, quando ele andou, ele veio nessa terra para fazer exatamente isso. Ele veio para salvar você. Ele veio também, olha só, para fazer outra coisa. Vamos aqui em Romanos 4, 25. Vou falar só dessas duas coisas para que você tenha sede e fome, né? Aquele que tem sede e fome, ele será saciado. Amém, abençoado? Glória a Deus pela sua vida. Olha só o que está escrito aqui em Romanos 4, no versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, em algumas versões já pelos nossos pecados, né? E ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele veio, morreu naquela cruz que você já sabe como. Naquele momento ali, na sua carne, ele aniquilou o pecado. No terceiro dia ele ressuscitou e você foi justificado com ele. Então, qual é o... entrando aqui numa outra colocação para que você entenda, como é o simbolismo do batismo, né? Morremos, né? E ressuscitamos, não é assim? Então você vê aqui o quê? Que ele aniquilou esse pecado, você morreu para a velha criatura, né? Hoje você é um novo homem, uma nova criatura em Cristo. Amém, abençoado? E você, quando ele ressuscitou, você também ressuscitou com ele. Para que ele ressuscitou? Para que você fosse ressuscitado com ele? Para você ter também diante de Deus justificação. Então, quando Jesus veio, morreu, e diga-se de passagem, quando ele fez isso, você nem tinha nascido. Não é verdade? Há mais de 2000 anos. Nem nascido você tinha. Então você, quando nasceu nesse tempo, você já nasceu o quê? Pensa um pouquinho comigo. Sem pecado e justificado diante de Deus. Então, abençoado, essas verdades de Deus em Cristo, é isso que ensina o apostolado. E esse ensino vem através de uma concessão dada pelo Espírito Santo da verdade. A graça de Deus em Cristo, ela não é uma coisa humana, terrena, carnal. É o Espírito Santo da verdade que te concede o crer nele, vírgula, e também o padecer por ele. Você pode ler isso lá em Filipenses 1, versículo 29, para confirmar essa palavra da verdade. Então, abençoado, o que eu digo para você? Então, o apóstolo lá em Santo André, São Paulo, não tem condição de estar em todos os lugares. Então, nós recebemos, ensinamos, falamos as mesmas coisas que estão escritas, que ele aprendeu com o Espírito Santo, que foi testificado no nosso Espírito, e nós transmitimos isso de acordo com essa revelação da graça de Deus em Cristo. Mas, olha só, tem mais. Em 1 Timóteo 1,3... 1 Timóteo 1,3, vamos ver o que está escrito aqui para nós, para a glória de Deus. É importante que você veja também na sua Bíblia, porque
Isso faz muita diferença. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei para que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Qual outra doutrina é essa, abençoada? Nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, por amor de seu nome entre todos os gentios, conforme está escrito lá em Romanos 1,5. Então, a graça de Deus em Cristo, vamos dizer, a sã doutrina está nas 14 cartas que Paulo escreveu para a igreja. E essas 14 cartas, ela vai de Romanos até Hebreus. E ali você encontra nessas 14 cartas a sã doutrina, né? Então, quando ele rogou a Timóteo que ficasse ali em Éfeso para colocar em dia, né? Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinasse outra doutrina. Por que ele estava cuidadoso? Porque tinha alguém ali naquele meio que estava ensinando coisas contrárias ao que ele já tinha falado. Então, quando uma pessoa ainda não recebeu a revelação da graça que é dada pelo Espírito Santo da verdade, não por homens, essa pessoa, ela ainda não recebeu. Isso significa que, por isso, o início da nossa ministração, né? Não lutamos contra carne e sangue. Você é meu irmão, eu te amo em Cristo, glória a Deus pela sua vida, toda a sua família. Nós não vamos entrar aqui em discussão se é ou se não é, porque está escrito, então eu estou lendo como está escrito. Amém? Para que eu e você não fique naquela discussão, será? Pode? Mas? Não sei, sabe? Irmão, sai dessa vida. Creia como está escrito. Porque Jesus, quando ele andou nessa terra, no tempo da sua carne, ele diz, tudo é possível que crê. Se crês, verás a glória. É simples assim, é o Espírito Santo que testifica. Eu, como pastor, não posso fazer isso. O que eu posso é ler, falar, ensinar como está escrito, do jeito que está escrito. Eu e você seguimos a nossa vida sem discutir, um amando ao outro, seguindo a vida. Não vamos entrar em discussão, abençoados. Amém? Isso não vai levar você, não vai levar eu, não vai levar nós a nada. Leia a sua Bíblia, creia como está escrito e viva. E assim nós vamos crescendo junto como irmãos, para a glória de Deus. Amém? Mas tem mais. Vamos aqui em 2 Timóteo 2, no versículo 2. Vamos ver o que está escrito, né? Porque nós falamos do jeito que está escrito. Para encerrar. E o que de mim, olha só, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, hoje nós ouvimos do apóstolo Marcos Gomes essas instruções, essas revelações que o Espírito Santo deu para ele, que foi testificada no nosso espírito através de todos esses pastores que eu falei para você no início, né, espalhado por todo o Brasil, por todo o mundo. Nós pregamos as mesmas coisas, nós ensinamos as mesmas coisas, nós não fugimos, nós não inventamos, nós não negligenciamos e nem adulteramos a palavra. Nós falamos do jeito que está escrito. E você e eu, através da revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo da verdade, recebemos essa palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? E para encerrar, eu quero passar aqui, cadê? O Espírito Santo me lembrou, vamos ver. Romanos 12. Romanos 12. Pai. Glória a Deus. Esse passar de páginas da palavra de Deus, abençoado, é maravilhoso demais. Você vai mexendo aqui para ali. 12. Vamos ver. Vamos ver a partir do 1, amém? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o nosso culto racional. E que, olha só, e não vos conformeis com esse século. Em algumas versões fala não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa passar por uma transformação, receber pela fé essa graça e esse apostolado lá de Romanos 1,5. E o Espírito Santo, Abba Pai, Filipenses 1,29, vai te conceder o crer nele e também o padecer por ele, para a glória dele. Recebo que você tenha a melhor semana, graça e paz, glória a Deus pela sua vida e toda a sua família. Amém, abençoado, anjo te guarde e te proteja. 1000 pode até cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas eu creio e recebo pela fé que você não será atingido, porque foi dada a ordem ao anjo para te sustentar pelas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Graça e paz, abençoado. Ótimo hoje.